porque a alegria do Senhor é a nossa força. Haja o que houver, aconteça o que for, seja onde for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Mas antes de me apresentar direitinho e a apresentação de Sheila, eu quero queremos congratular-nos com a nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, aí em Sousa. Agradecer pela nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, por esse tempo que estamos vivendo. Eu tenho dito, nesse período da quarentena, que estamos vivenciando, literalmente, o Salmo 23, especificamente, quando diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E Deus tem feito isto pela sua palavra, pela comunhão dos santos, pela nossa história, pela nossa doutrina. Podemos trazer à memória o que nos dá esperança e, particularmente, somos muito gratos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela nossa história, pela Igreja Reformada em geral, pela nossa história, pela nossa cultura, pela nossa herança. Louvado pela nossa teologia, louvado seja Deus por isso. E um outro aspecto, obviamente, é o da tecnologia, pela graça de Deus, a ciência se multiplicando, nesse caso, para o bem, para a nossa edificação e para a maior difusão do Evangelho. Então, se por acaso o inimigo pensou que a quarentena fosse enfraquecer a igreja, mais uma vez, ele foi derrotado, porque na quarentena a igreja fiel tem se fortalecido. E muitos estão sendo restaurados. Louvado seja Deus por isso, né? Então, nós damos graças a Deus por isso. Assim, parabenizando a Igreja Presbiteriana em Sousa, na pessoa do nosso amado reverendo Jeremias Linhares, aí sempre auxiliado pela sua esposa, nossa irmã Thelma. Agradecer a Deus pela sua família, pelas suas filhas, pelo seu genro também. Então, eu sou Emanuel de Menezes Costa, fui pastor aqui na Bahia. Aliás, comecei em Aracaju, 4 anos em Aracaju, 16 anos em Itabuna, aqui na Bahia, e agora indo já para os 16 anos de volta a Aracaju, na Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Uma chama viva no altar de Deus, é o nosso lema. E eu sou Emanuel de Scheiler. E eu sou Scheiler de Emanuel. Temos 2 filhas. Rebeca e Raquel. E temos... Rebeca agora é paraibana. Rebeca é baiana, mas como casou com um campinense, aí de Campina Grande, ela agora é paraibana. E nós amamos a Paraíba, né, meu amor? Com certeza. A Paraíba só tem gente inteligente. Eu não conheço um paraibano que não seja inteligente. Meu Deus, que povo inteligente. Conta a história e nós temos 32 anos de casados, completamos. 16 de julho. Agora, no dia 16 de julho, e Deus tem nos dado a graça de caminharmos juntos nesta vida ministerial e vida conjugal, totalmente dependentes de Deus. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Muito bem. Então, as nossas filhas são Rebeca, que mora em João Pessoa, e Raquel, que mora aqui em Salvador. Eu quero compartilhar, irmãos, Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Quero basear-me em Provérbios 10, 22. E depois nós vamos dar uma passeada lá no Salmo 128. Mas vamos começar com Provérbios 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Pensar na vida conjugal, obrigatoriamente,
à luz das Escrituras Sagradas, nos remonta, nos leva de volta ao início de tudo, ao princípio de tudo, à origem, ao Gênesis. Obviamente que Deus criou o mundo, formou o homem para o louvor da sua glória. E Deus criou tudo, todas as coisas. E na sua criação, Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e lhe concedeu uma auxiliadora que lhe fosse idônea, dando ao casal o dom, a bênção, o direito de administrar toda a criação. Daí porque todo avanço científico não é nenhuma novidade para nós. Todo avanço da tecnologia não é nenhuma novidade para nós. Deus deu ao homem este dom de governar a natureza, a criação que ele nos concedeu. Neste aspecto, Deus institui a família. E aqui eu faço um parênteses. Mais do que nunca, nós precisamos defender a honra da família. E defende-se a honra da família defendendo o princípio, a palavra de Deus. Então, vivenciando a palavra, vivenciando a família como a primeira instituição da face da terra. Nós somos, obviamente, e todos sabem disso, né? Quando eu digo todos, aqueles que se dizem ateus, aqueles que se arvoram de serem anticristãos, eles não podem negar que nós somos seres sociais. Eles não podem negar que nós dependemos da nossa história e dependemos de formar uma nova história. Nós não vivemos alienados, nem estamos aleatórios neste mundo. Nós temos um compromisso. E eu digo, pensando especialmente nesses que se dizem ateus. Eles têm seus compromissos, obviamente. Eles têm um projeto, eles têm um sonho, eles têm até promessas, eles prometem construir um mundo melhor. Só que jamais eles conseguirão, né? Tanto pelo que nós conhecemos nas Escrituras Sagradas, por negar o Evangelho, como não conseguirão também por negar a prática da vida melhor que Deus estabeleceu. E, sem dúvida alguma, a vida melhor que Deus estabeleceu ao homem e à mulher é de constituir família. Ainda que Deus tolha um casal de gerar filhos, ao casal, Deus dá o dom de gerar filhos do coração. Deus dá o dom de gerar filhos espirituais. Eu tenho certeza, todos nós aqui somos testemunhas de que uma das maiores bênçãos que nós podemos receber é gerar um filho espiritual. É alguém dizer, fulano é meu pai na fé. Que coisa maravilhosa. Eu sou filho espiritual do pastor Jeremias. Que coisa maravilhosa, que bênção. Não é? Então, nisto tudo, nós vemos que, obviamente, a família, como célula máter da sociedade, por ordem divina, é também a célula máter da comunhão dos santos. Da comunhão dos santos. E, nesse aspecto, Salomão, ele vai a fundo, ele resolve o diagnóstico que ele mesmo dá do casamento. A despeito das adversidades, e as adversidades existem naturalmente, né, nós não devemos ficar surpresos com nenhuma adversidade. Desde Gênesis capítulo 3, desde que o homem caiu, o normal é sofrer revés, o normal é sofrer angústia, o normal é sofrer tribulação, o normal é enfrentar adversidade. E na vida comum do lar não é diferente. Então tem adversidade. Até porque
graças a Deus, nós não somos iguais, nós somos diferentes, né? Basta lembrar das nossas impressões digitais. Isso faz parte da perfeição da criação. E é na nossa diferença, é nos nossos temperamentos diferentes, que nós podemos, literalmente, vivenciar a bênção do Senhor. Porque, apesar das adversidades, apesar das diferenças, o Senhor nos une, o Senhor nos santifica, o Senhor nos abençoa. Esse versículo é o versículo-chave da nossa comunhão. Eu e Sheila, desde que nós nos conhecemos, nós tomamos este versículo como lema da nossa vida, namoro, noivado, casamento, e agora esperando nossos netos, né, meu amor? Amém. A bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto. E com ela não traz desgosto. E eu digo que Salomão foi a fundo na questão, porque ele faz o contraponto. E não poderia ser diferente, o homem mais sábio da face da terra. A bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Ele está referindo-se aos problemas que nós enfrentamos. E a gente enfrentou problema no namoro, no noivado, a gente enfrentou problema no dia do casamento. Foi o vestido que não deu certo, a maquiagem que não deu certo. Eu já celebrei um casamento que, faltando poucos minutos para iniciar a celebração, alguém foi passar a roupa do noivo e queimou a calça, fez um buraco, rasgou a calça do terno. E foi um bafafá, foi uma crise ali naquele momento. Mas, graças a Deus, o casamento aconteceu com a roupa diferente, teve que pedir emprestada, e o casamento aconteceu. Então, mas há problemas que acontecem até no dia do casamento, até na hora na celebração. Eu já celebrei um casamento que, durante a celebração, a noiva desmaiou e caiu e demorou a voltar. Ela foi triste, teria sido cômico se não tivesse sido trágico. Mas foi, graças a Deus, ela voltou e casou. A gente concluiu a cerimônia. E no pós, na lua de mel tem problema. Na lua de mel tem problema. Eu vou contar aqui para vocês, esse aqui é triste, esse aqui foi trágico, esse aqui não teve graça nenhuma, não teve nada de cômico. Mas eu já celebrei um casamento e os dois eram da igreja, os dois eram do Ministério do Louvor na igreja, e eles se separaram na lua de mel. Na lua de mel, se separaram e nunca mais voltaram. Então, há problemas, não é? Claro que tem uns que esquecem da bênção, por isso que eu contei essa ilustração. Tem uns que esquecem da bênção e ficam só no desgosto. Ou pensam só na bênção e não percebem de que os desgostos vêm. Imaginam só um mar de rosas. Imaginam só Jesus dormindo no barquinho e esquece que vem a tempestade, que o mar pode se tornar encapelado e terrível. Não basta saber que Jesus está no barquinho, é preciso saber que é importante saber que Jesus está no barquinho, mas que vem a tempestade. Porque se nós não estivermos preparados para os momentos de desgostos, como se refere Salomão, nós vamos perder a bênção. E nós podemos dizer, né, meu amor, nesses 32 anos de vida conjugal, que o que nos assiste, o que nos fortalece, o que nos dá esperança, é saber que temos a bênção do Senhor em meio às tempestades que possam vir, né? Então,
Esta bênção, em primeiro lugar, ela é a garantia de que este casamento foi feito por Deus. É preciso ter a consciência tranquila disso. Quem fez com que nos conhecêssemos foi Deus. Quem fez com que trocássemos o primeiro olhar foi Deus. Quem fez com que segurássemos a mão um do outro a primeira vez foi Deus. E quem fez com que nós assumíssemos um relacionamento não foi papai, não foi mamãe, não foram terceiros, não foi a paixão, não foi a ocasião, mas foi Deus. Foi o agir de Deus, foi a soberania de Deus. E Deus nos deu essa graça para que nós honremos o seu nome. E aí nós vamos para o Salmo 128. Meu amor, você quer acrescentar uma palavra neste momento? Não. Daqui a pouco, tá? Então, o Salmo 128. O lastro é a bênção do Senhor, ainda que haja adversidade. E como tem adversidade? Não se questiona, não é? Estamos vendo aí essa pandemia do vírus chinês, mas, em meio à pandemia, o evangelho continua marchando. A igreja está mais forte do que antes. A igreja está mais forte do que antes. Louvado seja Deus. Então, a gente vai para o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Queridos, então, a vida conjugal, além de ter a base da bênção do Senhor, ela tem, no segundo aspecto, a garantia da felicidade a despeito das adversidades. Então, a felicidade, ela é sempre maior, é um antídoto contra a adversidade que vem naturalmente, né? Que vem naturalmente. E nunca vai deixar de haver adversidade. Mas, em meio à adversidade, vem a garantia, vem a lembrança, vem a certeza de que somos bem-aventurados no casamento. É por isso que nós oramos pelos solteiros da igreja. O conselho da nossa igreja está orando diariamente, pedindo ao Senhor que promova casamentos na igreja. Estamos orando pelos nossos jovens, para que haja casamentos. Estamos pedindo literalmente para que o Senhor traga rapazes para a igreja, porque calculamos, a estatística mostra que o número de moças é maior do que o número de rapazes. E nós queremos ver casamentos na igreja, como foi o nosso, para a glória de Deus. Nós nos conhecemos na igreja, nós nos conhecemos na inauguração de um templo, e Sheila é líder da mocidade. Então, a base é a bênção do Senhor. E a primeira coluna que vemos aqui no Salmo 128 é a bem-aventurança. Então, ser casado com a bênção de Deus é ser feliz. Pronto. Ser casado com a bênção de Deus é ser feliz. E nós temos o dever de passar isso para frente. As pessoas precisam saber que a felicidade não está na arte popular, não está no entretenimento popular, não está na música popular. A felicidade está na comunhão com Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. E então, o salmista diz: do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Irmãos, é importante nós termos esta fé, esta convicção. Isso não é poder do pensamento positivo. Isso não é autoajuda. Isso é ajuda do alto. É Deus que está dizendo: se você anda nos meus caminhos, se você anda conforme a minha bênção, você é feliz. Tudo te irá bem. Ainda que venha tempestade, ainda que venha tribulação, ainda que venha o vírus, ainda que os homens se levantem contra nós, ainda que haja uma campanha mundial contra a família, nós, família de Deus,
somos os mais felizes da face da terra. Louvado seja Deus, somos um protótipo do céu. Eu gostei muito do irmão que orou a oração, ele falou da nossa alegria de ir para o céu, da nossa alegria de saber que vamos para o céu. Então, no dia a dia, nos 32 anos de casamento, no nosso caso, né? Jeremias tem mais, né, Jeremias? 40 já, Jeremias? 40? 39. Quase, eu cheguei perto, eu sabia que era por aí. Então, nesses 32, 39 anos de casamento, né, o que nós podemos dizer com certeza é que em todo tempo Deus nos dá motivo de alegria, Deus nos dá motivo de felicidade, né? Ainda, por exemplo, só para ilustrar, nos 2 partos de Sheila, né, e foram partos normais, naturais, apesar das dores, eu a fiz sorrir melhor. O Espírito Santo a fez sorrir. E ela ali, dando a luz natural, mas pôde sorrir. Louvado seja Deus. Não apenas pela graça de trazer à luz um filho, né, uma filha, mas pela felicidade da graça de Deus na vida. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3, ele diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. Nós aqui, nós homens, varões, somos os verdadeiros campeões, né? Nós não precisamos nos preocupar com prêmio disso ou prêmio daquilo. Diante de Deus, pelo casamento, todos nós recebemos um prêmio Nobel. Nós recebemos um prêmio Nobel. E o nosso prêmio Nobel é esta que Deus nos deu. Não é verdade? Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Louvado seja Deus por isto. Né? Então, o casamento, a família, é exatamente isso. E por isso que no início eu me reportei à graça de sermos igreja presbiteriana no Brasil, de sermos igreja reformada, né? Porque somos uma grande família, uma família que reconhece que Deus é soberano, que nada acontece por acaso, que as suas mãos dirigem o nosso destino. Então, no dia a dia, né? Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, a bênção do Senhor enriquece e nós podemos honrar o prêmio Nobel que Deus nos deu. Louvado seja Deus. Amém? Versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aqui vai um testemunho nosso para os nossos filhos e para a juventude da igreja. Nossos filhos e os jovens, as crianças da igreja, nós não temos ideia, e aí eu estou falando não apenas nós, os pastores, mas nós todos que estamos nesta sala, neste encontro de casais. As crianças, os adolescentes, os jovens, eles estão olhando para nós. Eles estão se mirando em nós. Não naquelas mulheres de Atenas, não. Eles estão mirando-se em nós, família de Deus, casais de Deus. Nós estamos literalmente fazendo escola na Igreja Presbiteriana em Sousa, na Igreja Presbiteriana 12 de agosto, em Aracaju, na Igreja do Senhor em toda a face da terra. Até mesmo nos lugares onde menos imaginamos, Deus está fazendo maravilhas. A Sheila estava me contando agora, o irmão de Sheila, o reverendo Amaury Costa de Oliveira, é pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo. E ele faz parte de uma rede internacional de pastores, Global Kingdom, que é dirigida
por um potiguar, o reverendo Elias Dantas, foi nosso contemporâneo no seminário. Então, eles têm, né, essa rede tem o objetivo de assistir a igreja no mundo todo. E ele está contando para Sheila que a igreja que mais cresce no mundo hoje é, em primeiro lugar, no Irã, e em segundo lugar, na China, dos países que mais perseguem a igreja. É lá onde a igreja mais floresce. Louvado seja Deus por isso. Não é? Então, isso serve muito bem como ilustração para a nossa vida conjugal. Porque a vida conjugal, repito, não é um mar de rosas, não é? Não é uma peça de teatro para encantar os incautos. A vida, o casamento, a vida comum do lar é uma vida normal, é uma vida do envolvimento de dois temperamentos diferentes, né? É uma vida em que, humanamente falando, teria tudo para não dar certo pela adversidade natural, né? Mas é por causa da bênção de Deus, é por causa da ação e da unção do Espírito Santo sobre nós que nós podemos vivenciar, como diz aqui o salmista no Salmo 128, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, um segundo pilar, aliás, o segundo pilar é a esposa, que é o nosso prêmio Nobel, e o terceiro pilar é esta da gratidão. Então, somos gratos porque Deus já nos abençoou. Ele diz que nós somos felizes, amém. Ele nos dá um prêmio Nobel, que é a esposa, a auxiliadora idônea, e ele nos faz trazer à memória aquilo pelo que nós somos gratos, porque ele já nos abençoou. E em quinto, o versículo 5 e o versículo 6, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. O que ele está dizendo é que através da vida conjugal, a igreja seja abençoada, o verdadeiro Israel de Deus seja abençoado. Então, é através de casais tementes a Deus que a igreja se fortalece. E o versículo 6, que culmina este pensamento. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, sobre a igreja. Que Deus nos abençoe. Que Deus traga sempre à memória a alegria, a lembrança de que ser casado é ser abençoado, é ser feliz, é ter um prêmio Nobel, é ter uma memória agradecida o tempo todo, é ter a certeza de que, mesmo sabendo que Jesus está conosco, nós vamos enfrentar a adversidade. É importante ter essa convicção, porque quando a adversidade vier, nós não seremos pegos de surpresa. Jesus está no nosso barquinho. Que Deus nos abençoe. Meu amor, diga uma palavra, meu amor. Dizer uma palavrinha. O importante é que nós saibamos para que nós existimos, por que nós existimos. Porque Deus se agrada em unir homens e mulheres santos, porque Deus é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, um namoro, um noivado, um casamento, uma vida conjugal, a criação de filhos, a existência da igreja, um encontro de casais, uma reunião como esta, tudo isso é para a glória de Deus. Amém. Nada para a exaltação do homem, nada para agradar a mim ou agradar a você, nada para que eu me sinta um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais confortável, mas tudo é para
dar glórias a Deus. Deus quer que o nome dele seja exaltado o tempo todo. Então, tudo que fizermos, tudo que em todos os projetos que nós estivermos envolvidos, que tudo isso seja para a glória de Deus. No Salmo 78, rapidinho, não vou me delongar, não. No Salmo 78, eu vou ler rapidinho aqui para os irmãos, só para comentar um versículo. Ele diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer e se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Aí eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção agora, após a leitura, no versículo 7, que diz aí, por que Asaf, quando escreveu esse salmo, ele está aqui proferindo da parte de Deus, ele está falando algo que Deus falou através da boca dele, não foi dele, mas aí ele diz assim, no versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, nós como igreja, nós como família, como casais, que temos um ministério, um projeto, que nós temos um alvo, que é dar glória a Deus. Deus quer isso, que nós repassemos isso aos nossos filhos e que nós lhes ensinemos a colocar a confiança em Deus. Nós, como casais, às vezes, quando a adversidade vem, quando a dificuldade vem, em quem vocês confiam? Na vida financeira? Ou vocês confiam no trabalho, no salário que vem todo mês? Vocês confiam em quem? Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Ensinar aos nossos filhos que nós dependemos de Deus. Vamos aprender a confiar em Deus apesar das dificuldades. E não nos esqueçamos dos mandamentos de Deus. Nós temos vivido numa sociedade que a gente confia na filosofia, na sociologia, a gente confia na política, a gente coloca a gente está super envolvido nos últimos acontecimentos na vida política, em tudo, e a gente fica meio desesperada com o coronavírus, com a nova ordem mundial, seja lá o que for, mas nós temos que entender que Deus quer que nós coloquemos a nossa confiança em Deus e aprendamos mais da palavra de Deus. Nós temos que encher o nosso coração de Deus e que nós aprendamos também a observar esses mandamentos de Deus. Para que tudo isso? Para que o nome de Deus seja glorificado, para que vidas sejam transformadas também para a glória de Deus. Então, se tudo é para a glória de Deus, não tem mulher querendo passar por cima do marido. Se é tudo para a glória de Deus, não tem essa de homem querer sufocar a esposa. Boa palavra, meu. Não tem essa de filho querer desobedecer pai. Não tem essa de pai querer criar seus filhos segundo os padrões mundanos. Não, o nosso referencial é a palavra de Deus.
nós temos que observar e guardar no nosso coração e anunciar aos quatro cantos da terra quem somos e para quem somos, para que existimos. Que Deus abençoe a todos e que vocês se lembrem de quem vocês são e quem vocês são. Amém. Benção. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus.